Vamos adiante aqui agora, a gente vai para a resolução da questão de número 22. Então, na questão de número 22, ele fala assim, ó. Para a pintura externa de um prédio foram contratados pintores no regime de trabalho de 6 horas por dia. Sabe-se que 5 desses pintores realizam a pintura exatamente em 10 dias inteiros de trabalho. Se apenas 3 pintores forem contratados no mesmo regime de trabalho, o tempo que levarão para concluir a pintura é. Então veja, ele tinha 5 pintores, né? E com os 5 pintores ele levava 10 dias. Só que ele vai diminuir a quantidade de pintores. Então é esperado que ele leve mais de 10 dias, porque vai ter menos mão de obra. Então veja que com isso a gente já poderia cancelar a alternativa A. Porque se eu diminuir a quantidade de pintores, como é que eu vou fazer mais rápido? Não vou, né? Então tem que ser pelo menos 10 dias. Então a gente já eliminou uma, né? E aí a gente vê que as alternativas são todas aqui em 16 dias ou 18 dias, né? Então a gente não consegue chutar nada ainda, a gente vai ter que resolver. Não tem problema, vamos lá. Então se trata de uma regra de 3, né? Eu acho que dá para aumentar um pouco mais aqui, para facilitar a leitura de vocês. Então assim, pessoal, uma coisa que a gente precisa entender desde já aqui é que esses dias aqui são dias de trabalho, tá? Não se tra... Então são 16 dias trabalhando 6 horas por dia, não é 16 dias trabalhando 24. Isso é importante para a gente fazer já uma conversão desde agora. Ó. Quanto que no primeiro caso ele trabalhava? Ele trabalhava 6 horas por dia, mas ele trabalhava 10 dias. Então, no total, a carga horária desses 5 pintores, quanto que era? Era de 60 horas, né? Então, ó, ele trabalhava 10 dias, só que ele trabalhava 6 horas por dia. Então, no total, se eu fizer 6 vezes 10, vai dar 60 horas de trabalho, certo? Então, essa seria a nossa situação inicial. Então, veja, a gente tinha 5 pintores que trabalhavam, né, para executar a pintura externa do prédio 60 horas para realizar essa atividade. Só que a gente não vai ter 5 pintores, a gente vai ter 3 pintores aqui e ele vai realizar um dado tempo, vai precisar de um dado tempo que a gente vai chamar de x. Aí a gente precisa lembrar que regra de 3 ou ela é diretamente proporcional ou ela é inversamente. Como é que a gente vê isso? Se eu aumentar a quantidade de pintores, o que, que diminui com o tempo para fazer o serviço? Diminui, né? Quanto mais pintores eu faço mais rápido. Então são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha, não multiplica em x, tá? Multiplica em linha, porque uma seta está para baixo, a outra está para cima. Então eu fico com 50 vezes 60, isso é igual a 3x, certo? 50 vezes 60 é igual a 3x. Então, portanto, x é igual a 50 vezes 60 sobre 3. Fazendo essas continhas aqui, você vai chegar em 100, certo? 100. Então, era esperado que aumentasse a carga horária. Então, essa carga horária aqui é de 100 horas. Não tem essa opção aqui nas alternativas, porque está em dias. Então, eu vou pegar essa carga horária de 100 horas e vou dividir por 6 horas. Por que 6 horas? Porque cada dia de trabalho eu trabalho 6 horas. Então, se eu pegar a carga horária total e dividir pela quantidade de horas, eu vou ter a quantidade de dias. Então vamos lá, 10 dá para dividir por 6? Dá, então eu faço 6 vezes 1, coloco o 6 aqui, para chegar no 10 sobra o 4, abaixa o 0. Então 6 vezes 6 vai dar 36, então vou colocar o 36 aqui. Para chegar no 40 vai faltar 4. Então veja, eu tenho, isso aqui é muito comum nas questões de tempo, tá? De a gente pegar o resto. Então, isso aqui são 16 dias, né? Os 16 dias que a gente procurava, e o resto sobrou 4 horas. Como eu sei que é 4 horas? Porque a unidade era 4 horas, né? Então, a alternativa que me dá isso, 16 dias e 4 horas, é a alternativa D. Então, a gente marca a alternativa D aqui, corre para o abraço. Beleza, pessoal? Acho que tranquilo, né? A gente vai fazendo devagarzinho para todo mundo acompanhar.